A visita começa na linha do tempo, que vai contar desde os primórdios, né, dessa região, dos homens que habitavam aqui, até meados da década de 70 e 80, quando inicia então a obra da Itaipu. Nesse espaço a gente conta um pouco da história, né, como que foi os processos de transformação, de conformação desse território. Aqui a gente tem a representação do que seria um homem utilizando a técnica para transformar a pedra em uma ferramenta, né? Um artefato lítico, no caso. A gente tem uma representação de um enterramento indígena que traz um pouco do nosso acervo arqueológico, né? Uma réplica, mas ele remete a esse passado da região. O que a gente tem ali? Duas urnas funerárias, porque foi encontrado dentro delas o que a gente tem dentro do acervo na linha do tempo. Então isso denota que quem estava enterrado ali era alguém que tinha uma importância um pouco maior dentro da comunidade indígena, provavelmente um pajé, alguém relacionado à religiosidade. Existiam outros grupos indígenas, né, mas a presença mais forte nesse território é dos indígenas guaranis. Aqui a gente tem a tradição oral, de passar o conhecimento para gerações mais novas, que é uma indígena mais velha, conversando, dialogando e ensinando, né, para uma indígena mais nova a técnica de rolete, que é a técnica utilizada para a produção de cerâmica. Que era a mulher que tinha o conhecimento da agricultura, era ela que ficava, né, na comunidade, enquanto os homens iriam para a caça. Então a gente traz esse aspecto. O som que a gente ouve significa que o que estava sendo utilizado para estabelecer, né, esse contato era a música, porque os indígenas não falavam espanhol, então a maneira, né, mais fácil nesse primeiro momento era através do canto. Então a influência da música, ela é muito forte e muito intensa. Ou seja, palavras convencem, mas o exemplo e a melodia, o que entra no ouvido, desce a alma, isso exerce uma influência, tem um peso muito maior. Em seguida, a gente faz mais um salto histórico e a gente chega na questão econômica daqui, que era as obragens. Esse sistema imperava o quê? O coronelismo, que tinham as suas terras, tinham faixas de domínio, na verdade, e eles exerceram influência por cerca de, no mínimo, 50 anos, ou seja, por um pouquinho mais de meio século. Esse período de obragens vai de 1890, logo depois da proclamação da República no Brasil, até o término da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Era feito o desmatamento, né, da barranca do rio, eram retirado, né, a madeira, aproveitado a madeira e usado para plantar, em sua maioria, erva mate.
isso, né, ia através de barco até Buenos Aires. Então a produção aqui da região, ela não ficava exatamente aqui. As embarcações que vinham de Buenos Aires vendiam mercadorias aos coronéis, que vendiam aos seus, digamos, mensos e tarefeiros, que eram os seus funcionários, e eles faziam o trabalho braçal, um trabalho mais pesado, recebiam lá a sua compensação, porém, quem faturava mais eram os coronéis. E nós temos algumas peças que lembram a nossa colonização, do tempo da ocupação do oeste do Paraná. Réplicas de moendas de cana-de-açúcar, uma prensa de tabaco, que foi já bem mais recente, ou seja, do tempo da colonização, ocupação do oeste do Paraná. Vêm famílias, então, bastante numerosas, e quanto mais filhos para trabalhar, principalmente homens, mais bem-sucedido era o patriarca ou o pai de família. Esse período, então, vai até meados, digamos, da década de 50, 60, aonde que entra o futuro muito próximo à mecanização, onde é que as máquinas vão substituir o trabalho braçal. Uma máquina faz o trabalho de muitas pessoas. Num curto período de tempo, onde hoje existem 29 municípios, existiam 4, que era Foz, Cascavel, Toledo e Guaíra. Então essa região passou por uma transformação bastante rápida, com um povoamento também bastante rápido. Sempre houve um virar de página, sempre houve um divisor de águas, ou seja, uma nova fase, uma nova era começa, uma nova dispensação começa, um período de tempo. E assim nós entramos na década de 70 com a construção da Itaipu Binacional. Tenta imaginar que no início da década de 70 nós temos a cidade de Foz do Iguaçu com cerca de 30 a 33 mil habitantes. Porém, com a chegada dos trabalhadores, em 10 anos a cidade foi para mais de 100 mil habitantes.